Dizem que a propaganda é a alma do negócio, e é verdade. Muitas das vezes o medo, ele se apresenta de uma forma grandiosa, mas muitas das vezes quando nós passamos por aquela situação, nós olhamos lá para trás e nós vemos que aquilo foi simplesmente só mais uma dificuldade que foi superada. Aqui na Via Expressa aqui de Jandira aqui, vou explicar para você como que funciona a publicidade. A publicidade do medo, ela funciona quase da mesma forma. Aqui na Via Expressa aqui, eu reparei subindo de ônibus, eu sou muito observador, tem uma placa com uma advertência, aliás, com uma orientação se referindo a respeito da dengue, né? E eu reparei que eles colocaram os letreiros de cabeça para baixo. E eu fui, virei a cabeça para baixo para ler. Aí eu fui ver, eu vi que se tratava a respeito de coisas referentes à dengue. E aí eu fiquei pensando depois, por que eles colocaram os letreiros de cabeça para baixo? Por quê? Porque na verdade, todo outdoor que nós vemos nas ruas, né, nas rodovias, geralmente os letreiros eles são todos, né, como a gente já está acostumado a ver, ou seja, o óbvio, né? Então a pessoa é tão inteligente, com certeza deve trabalhar com publicidade, colocou de cabeça para baixo. Por quê? Porque uma vez colocando de cabeça para baixo, você desperta uma coisa no ser humano que se chama curiosidade, né? O ser humano ele é muito curioso. Tanto é que eu fiz assim com a cabeça para mim poder ler. Então eu consegui, porque eles sabem que é difícil o ser humano parar para prestar atenção nos outdoors. Por quê? Porque já é óbvio, né? Todo mundo já está cansado de propaganda. Então o que acontece? Eles colocam de cabeça para baixo, gera curiosidade. Uma vez que você abaixa a cabeça, que você lê, você absorve aquela mensagem que eles querem passar para você. Por exemplo, o YouTube antes colocava propaganda de 5 segundos, aí depois mudou para 10 segundos, depois mudou para 30 segundos, uma propaganda só, agora já está passando 2 propagandas. Quem tem sensibilidade, quem é observador, presta atenção nessas coisas, eles vão trazendo algo para você sorrateiramente, né? Outro exemplo aqui, muitas das vezes, quando nós estamos indo de carro assim, aí a gente vê aquela placa grandona, sabe, do McDonald's, você vê aquele lanche grandão, aquele lanche enorme. Aí quando você vai ver o preço, pequenininho que quase não dá para você enxergar. O lanche é tão grande na placa que a criança está dentro do carro, ela já olha, ela consegue enxergar de longe. Vamos pai, vamos mãe, vamos. Tá. Quando chega lá no McDonald's, que você vai ver, no Burger King também assim, quando você vai ver o lanche, olha o tamanhozinho do lanche. E o preço? Por quê? Porque a intenção deles é chamar a sua atenção para o lanche e não para o preço. Por isso que eles colocam o lanche grande, daquele tamanho na placa do outdoor, e colocam o preço pequenininho, porque a intenção é chamar a atenção para o lanche e não para o preço. O medo, ele funciona da mesma forma. O medo, quando ele vem se apresentar diante de você, ele não vem de uma forma, sabe, pequenininha, de uma forma com que não vá te assustar. Ele vem de uma forma grandiosa, mas na verdade, por detrás, muitas das vezes, não é tudo aquilo da forma que ele se apresenta. Da mesma forma que eu estou dando esse exemplo. Muitas coisas se apresentam para a gente de uma forma, mas na verdade são de outra forma. Assim é o medo. Muitos de nós já passamos por situações diversas aqui, sabe, adversidades, e todos nós superamos, porque o ser humano, ele tem uma coisa que ele gosta de ficar acomodado, e quando o ser humano ele fica muito acomodado, muitas das vezes surge-se ali uma questão muito difícil, e aí vem o medo, e o medo, quanto mais você se faz pequeno, mais o medo ele cresce para cima de você, e aí fica mais difícil de você superar uma situação, uma adversidade, um problema. Então assim, o que nós devemos fazer? Nós não devemos temer o medo, porque o medo, na verdade, ele não é da forma que se apresenta. Da mesma forma que eu citei aqui algumas coisas que, na verdade, se passam de uma forma, mas na verdade não é daquela forma
com que nós vemos é apenas uma ilusão de ótica, né? Eu citei aqui a publicidade. Da mesma forma é o medo. Ele sempre vai se apresentar para você de uma forma maior do que ele é. Ele nunca vai se apresentar de uma forma pequena. Por quê? Porque o medo, se você for ver dentro da ciência, o medo, ele é bom. Tem um medo bom, por exemplo, quando a gente é criança, a gente vai lá, coloca o dedo né, no coisa da tomada, a gente toma choque. Bom, tomei medo. Que a criança, ela já não vai colocar o dedo ali de novo. Por quê? Porque ela sabe, na mente dela aqui, ó, no subconsciente, ela captou que se ela colocar o dedo lá de novo, ela vai levar outro choque. Então esse tipo de medo é bom. Por exemplo, quando eu chego em certa altura, eu vejo que aquele lugar é alto e eu vejo que eu vou cair, aí eu tenho medo. Esse medo é bom, entendeu? Mas aquele medo que te deixa ansioso, que te deixa uma pessoa atordoada, te deixa uma pessoa sem paz, esse medo, ele não é bom. Então muitas vezes nós temos que se mostrar fortes, nós temos que nos mostrar maior do que o medo, porque quanto maior você se mostrar diante do medo, mais ele vai correr de você. Você tem que se fazer maior diante do medo e ele se fazer pequeno, não ele se fazer maior e você se fazer pequeno. Então deixa essa breve mensagem aí que nós possamos refletir, que nós possamos absorver essa mensagem.